Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 23 de outubro de 2016. Já passou da meia-noite, eu vim para a minha sala, vim pegar um cenário um pouquinho diferente para a gente conversar. Mas eu estou vendo que está bastante gente na internet comentando um assunto que é alguma coisa que eu já falei no passado, que eu já tenho vídeo a respeito disso, está vindo agora como se fosse uma coisa nova. Eu já fiz vídeo de voto distrital misto, tenho comunidade que eu tinha desde a época do antigo Orkut, que eu tratava desse assunto. Isso é uma coisa bem antiga, né? E falecido Orkut, né? E agora está voltando à tona a questão da lista aberta, lista fechada, voto em lista, voto distrital misto. Eu tenho comunidade de voto distrital misto até hoje lá no Facebook. E textos no meu blog a respeito disso, então, mas mesmo assim parece que as pessoas, de vez em quando, elas acham que isso é uma novidade que está surgindo agora, uma coisa assim. Não é, é uma coisa bem antiga. O que acontece? Gente, lista, nós já temos lista, né? Pode ser uma lista com um nome só, é uma lista. Se é um projeto de votação, mesmo que tenha uma lista com um nome só, lista de chapa única, o que acontece muito em associação de moradores, por exemplo. Associação de moradores às vezes tem um só candidato, uma chapa só, é uma lista, né? Uma lista de uma só chapa, né? De um só candidato ou de uma só candidatura, mas acontece. Algumas cidades, pequenas cidades do Brasil, tiveram este ano um só candidato, e era lista, né? Lista aberta, tu podia escolher qualquer vereador para botar na Câmara de Vereadores, de qualquer partido que fosse, mas só tinha um candidato a prefeito, então tudo que ele precisava era que os votos válidos fossem dados para ele. Não tinha uma quantidade mínima de votação a ser anulada, uma coisa assim, porque bastava que houvessem votos válidos para ele. Basicamente era isso, né? Isso acontece bastante, não é tão raro quanto vocês possam imaginar. Só que acontece o seguinte, nós podemos escolher dentro da nossa lista qualquer candidato. Não precisamos escolher um candidato numa sequência específica, né? Nós podemos escolher aleatoriamente, nós podemos escolher uma mulher, nós podemos escolher um negro, nós podemos escolher um índio, nós podemos escolher um japonês, nós podemos escolher um alemão, nós podemos escolher um homossexual, um artista, uma pessoa desconhecida, um jogador de futebol. A gente pode escolher aleatoriamente dentro dessa lista quem a gente quiser, um palhaço. A gente pode escolher qualquer coisa, podemos escolher. Só que, numa lista fechada, quem escolhe a ordem dessa lista é o partido político. Então, assim, se tu vincula, por exemplo, porque aí quem escolhe é o presidente do partido. O presidente do partido vai dizer, olha, eu tenho um campeão de votos, que é um candidato que já é deputado federal ou que já é senador. Eu vou botar ele no topo da lista. E os outros quando ele vai puxar votos, não é assim? E os outros que estiverem na lista, então primeiro tem que ter a votação necessária para eleger ele, e aí na próxima sequência, aqueles que tiverem abaixo dele vão ser eleitos com os votos que sobrarem da necessidade para eleger ele. É bem assim. Então o que vai acontecer com a lista fechada, se houver lista fechada? Primeiro tu vota primeiro tem que eleger obrigatoriamente aquele, para depois ir para o outro. E aí não quer dizer que tu não vai ter negros na lista de novo, tu não vai ter mulheres de novo na lista, só que eles vão estar, homossexuais, só que eles vão estar no fundo da fila, eles vão estar lá no final da fila. Então tu teria que eleger boa parte dessa fila para tu poder ter direitos.
né? Então, é a mesma vantagem para quem é a minoria? Não. Vai manter os mesmos sempre no poder. A alternância e oxigenação de poder, ela não vai mais acontecer. É isso que acontece. Porque com a lista aberta, tu pode escolher aleatoriamente e tu faz a alternância que tu quiser, do jeito que tu quiser. Com a lista fechada, quem decide a ordem dessa lista são os partidos políticos. E necessariamente, para tu eleger aquele candidato que tu quer, tu tem que primeiro eleger os outros, obrigatoriamente. Agora tu imagina isso com a situação que aconteceu agora nessas últimas eleições. Nessas últimas eleições, todo mundo pedia, todo mundo queria que houvesse o voto, o financiamento público de campanha, que era o que todo mundo queria. Na verdade, não era o que todo mundo queria, era o que alguns partidos queriam. Tá? Mas foi vendido para você como se você quisesse. Diz que aquilo ia moralizar, porque o culpado era o sem vergonha do empresário. O empresário é que era o culpado de toda a corrupção do Brasil. Tá certo. Olha, gente, só bastava a gente fazer a declaração do imposto de renda, né, a dedução do imposto de renda, ou melhor dizendo, a dedução do imposto de renda de toda e qualquer doação de campanha. Se tu declara, tu não vai fazer caixa 2. No que tu declarar, se torna vantagem, porque pode abater do imposto de renda a doação que for feita. E aí automaticamente não existe desvio de dinheiro, porque se torna um bom negócio tu deduzir do imposto de renda qualquer quantia doada. Então é um baita de um negócio, sabe para onde está indo, e aquilo acaba beneficiando o empresário ou a pessoa física. Pessoa física, pessoa jurídica, a entidade privada leva vantagem se fizer uma doação com dedução de imposto de renda. Mas ninguém pensou nisso. Não, isso é complicado demais. O melhor é fazer financiamento público de campanha. Ele é mais honesto. Mentira, não é. Vocês viram nessa campanha que só aqueles que tinham mandato permaneceram no mandato. Houve pouquíssima alternância de poder, pouquíssima de oxigenação de poder, e foi o primeiro ano onde nós tivemos financiamento público exclusivo de campanha. Então foi um péssimo negócio para o povo brasileiro, porque não houve alternância, não houve oxigenação de poder. Agora, vocês imaginam essa situação de financiamento público de campanha com lista fechada. É tudo que eles querem. Porque aí não tem oxigenação nenhuma, aí não tem mais alternância de poder nenhuma. E é isso que eles querem. E você está repetindo. Não, isso é para combater a corrupção. Isso é para impedir que a corrupção aconteça. Porque quem é o famigerado culpado é o empresário. Não, não é. Essa situação de financiamento público de campanha com lista fechada impede a alternância e a oxigenação de poder. É isso que acontece de fato e de direito. Eu já vinha falando isso há vários vídeos, eu tenho vários materiais, tenho textos, como disse, desde o antigo Orkut nessa situação. E o voto distrital, eu não apoio o voto distrital puro. Por quê? Porque vai mudar tudo e vai fazer com que as pessoas que tenham representações por categoria, ou por classe, ou por grupo, se perca o direito delas também. Claro que se tu fizer o sistema misto, tu vai ter metade do sistema atual, da forma como é, e a outra metade tu vai ter uma coisa que tu não tem até agora, que é o que o voto digital oferece, que é a representação por região, para que haja equidade. Mas tu tem direito a 50% de cada, e tu pode fazer a lista mista. Né? O voto de legenda, ele pode ser um candidato por lista, né? para cada região, e aí não tem necessidade, assim, é um candidato por partido naquela lista. Esse vai ter financiamento exclusivo de financiamento público exclusivo de campanha. Tudo bem, uma lista com um só candidato para aquele partido, para aquela região. Não precisa ter mais do que um.
porque é o candidato da região, daquele partido. Aí tem vários partidos, tu vai ter aquele candidato daquele partido naquela região. Tu elege ele ou não. Tu pode escolher um de outro partido, um candidato daquela região. Tudo bem, não vai ter problema nenhum, né? No máximo dois, se quiser alguma coisa nesse sentido, para uma região ter que seja um pouco maior, alguma coisa nesse sentido, mas não há necessidade de muito mais que isso. E aí isso se justifica o financiamento público de campanha, quando os partidos ficam mais fortes. Porque esse projeto deles é um projeto para dar um passo adiante na questão do parlamentarismo. Eles querem fortalecer os partidos para fortalecer a ideia de parlamentarismo. Mas não é assim, agindo dessa maneira que eles vão fazer isso. Porque se eles fizerem isso, eles vão estar criando uma rejeição ainda maior aos políticos. Essa reforma política, da forma como está sendo feita, está sendo tosca. Eles podiam muito bem analisar e verificar que a rejeição está aumentando aos políticos dessa maneira. Mas não. Eles preferem fazer a coisa mais difícil, criar rejeição, e aí, desse modo, criar um conflito com a própria sociedade. Como é que tu não muda eles? Por que tu não muda eles? Porque os votos em branco, os votos nulos, as abstenções têm aumentado. E aí, aquelas pessoas que já têm voto, que têm os e-mails e as correspondências das pessoas, que quando você vai num vereador, quando vai num deputado estadual, um deputado federal, um senador, sempre tem aquela pessoa que vai lá e pega, eu quero atualizar o seu endereço, você já tem um cadastro aqui conosco? Pois é, isso é para que mande a cartinha para você. E aí fideliza a sua ligação com o político. Então isso é tudo que você precisa saber para que você prefira, em vez de voto distrital puro, voto distrital misto. Em vez de lista fechada, lista aberta. Em vez de financiamento público exclusivo de campanha, financiamento misto de campanha. E financiamento, no caso da parte privada, com dedução de imposto de renda. Esta é a reforma política ideal. E isso é de forma técnica. Muito obrigado pela atenção dispensada.